Boa noite a todos. Então, como vocês sabem, nós estamos seguindo o livro Médico Jesus, tá? Esse livro é do João Carlos de Luca, e eu escolhi hoje o capítulo 11, se não me engano, Cura Real. Cura real. Se existe uma cura real, é porque existe uma cura irreal. Então, ele começa o livro, primeiro, com um trechinho de dois autores, difícil de pronunciar o nome deles aqui, ó. Detlefsen, Rüdiger Dunkler. Está no livro A Doença como Caminho. E ele começa assim, ó. Se a consciência de uma pessoa se desequilibra, o fato se torna visível. A consciência desequilibra, o fato se torna visível e palpável na forma de sintomas corporais. Olha que coisa importante. A consciência ficou doente e reflete no corpo. Por isso, é uma insensatez afirmar que o corpo está doente. Só o ser humano pode estar doente. No entanto, esse estar doente se mostra no corpo como um sintoma. É como se fosse o painel luminoso dizendo: aqui tem problemas. Quando uma tragédia é representada no palco, não é o palco que é trágico, mas a peça teatral. Amanhã vai ter uma outra tragédia e ela pode ser alegre. O palco está sempre ali. Então vamos ao texto do João Carlos de Luca. Antes de entrar no texto, eu quero dizer para vocês, todos sabem, mas para aqueles que não são espíritas, o espírito ele vem de uma evolução de milênios e milênios. Nós guardamos conosco aquelas reações. Nós éramos mais reativos, os nossos ancestrais, os primitivos. Então nós tínhamos que ser orgulhosos, nós tínhamos que ser egoístas, nós tínhamos que cultivar a raiva quando roubavam o nosso alimento, quando protegíamos a nossa família animal. E isso era num montante muito grande. À medida que nós fomos evoluindo, e evolução significa nos deram o livre-arbítrio, deram também para a gente responsabilidade. O problema da responsabilidade e do livre-arbítrio é que nós temos que nos livrar desses sentimentos primitivistas, dessas emoções que nos invadem. Tá bom? E essas emoções, elas foram feitas para nos proteger. Elas nos davam segurança e garantiam a nossa sobrevivência e a reprodução, tá? O que nós não podemos fazer é dar poder para elas. Elas eram necessárias em momentos específicos. E ele começa o texto assim: não trate apenas os sintomas, tentando eliminá-los sem que a causa das enfermidades seja também extinta. A cura real somente acontece do interior para o exterior, do cerne para a forma transitória. Qual que é o cerne? Do espírito para a forma transitória, que é o corpo. Sim. Agora todo mundo vai no médico, né? Sim. Diga a seu médico que você tem uma dor no peito, mas diga também que a sua dor é dor de tristeza e dor de angústia. Quando você vai no médico, ele te examina, tal, ele fala: eu vou pedir alguns exames. Nos exames, gente, vai vir no exame lá, olha, você tem angústia e tristeza? Não, não vai. Portanto, se você não disser isso para o médico, ele vai tratar os sintomas. Pode ser até que ele cure os sintomas, mas você vai continuar doente. E se você relatar para ele que tem angústia, que tem tristeza, provavelmente esse médico, esse clínico, vai te indicar para um profissional adequado para resolver esse outro tipo de problema. Por quê? Porque senão você elimina os sintomas,
mas não combate a causa. Conte ao seu médico que você tem azia, mas descubra o motivo pelo qual você, com seu gênio, aumenta a produção de ácidos no estômago. Por que esse ácido está sendo produzido no seu estômago? Vocês sabiam que 1 minuto de raiva leva 6 horas para eliminar todas as toxinas? Portanto, se você cultiva a raiva num dia inteiro, você é a própria toxina dentro de você. Aliás, você não é você é só toxina. E isso reflete no seu corpo. Relate que você tem diabetes. No entanto, não se esqueça de dizer também que não está encontrando mais doçura na sua vida e que está muito difícil suportar o peso das frustrações. Olha que coisa interessante. Como que eu deixei chegar nesse ponto? Eu não estou encontrando doçura mais na minha vida. Se eu não relatar isso, eu não consigo tratar minha diabetes. Por quê? Porque eu continuo frustrado. Frustração é quando você cria expectativas de alguma coisa, né? E você não alcança. O acúmulo disso faz com que reflita também no seu corpo. Mencione que sofre de enxaqueca, aquelas dores de cabeça terrível, né? Todavia, confesse que padece com seu perfeccionismo. Agora eu preciso fazer uma pausa para perfeccionismo. Quem já leu aquele livro do Francisco do Espírito Santo Neto, aí da região de Araçatuba, As Dores da Alma, olha o que ele fala do perfeccionismo. Ele está no capítulo das ilusões, o perfeccionismo. É a mais comum das ilusões e, inquestionavelmente, uma das mais catastróficas. A sua capacidade de aceitar os outros como são é um reflexo da sua incapacidade de aceitar a si próprio. Sua busca doentia pela perfeição é uma projeção de suas existências internas. Você estrangula afeições. Portanto, eu não estou falando capricho, estou falando perfeccionismo. Então vamos lá. Você se queixa de enxaqueca, todavia confessa que padece de perfeccionismo. Com a autocrítica, que é muito sensível à crítica alheia, foi o que eu li agora aqui, e demasiadamente ansioso. O que é uma pessoa ansiosa? Uma pessoa ansiosa é aquela que projeta o futuro, né? Ela antecipa o futuro. Fica mais claro assim. O problema da ansiedade é que essa ansiedade, ela aumenta o seu batimento cardíaco, e você tem ansiedade talvez porque você não dê prioridade para as coisas que você faça. Talvez esteja um planejamento errado das coisas. Quando eu falo prioridade, as pessoas falam assim, mas para mim tudo é importante. Se tudo para você é importante, se tudo para você é prioridade, é porque você não tem prioridade nenhuma. Porque prioridade pressupõe importância, pressupõe evidências. Então você tem que traçar uma estratégia para atender os seus desejos, aquilo que você anseia, para ir eliminando aquilo que você projeta como objetivo e não ficar a vida inteira falando, poxa, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer isso, e não se livra dessa ansiedade. Muitos querem se curar, mas poucos estão dispostos a neutralizar em si o ácido da calúnia, do veneno, da inveja, do bacilo do pessimismo, do câncer do egoísmo. Ou seja, você criou hábitos. Tirar os hábitos não é uma coisa fácil, não é impossível e existe método para isso. Aquela pessoa que reclama o tempo todo, aquela pessoa que calunia o tempo todo, que fala mal dos outros o tempo todo, e que é pessimista o tempo todo.
não querem mudar de vida, procuram a cura do câncer, mas se recusam a abrir mão de uma simples mágoa. Agora nós precisamos ir com calma aqui. Aquelas emoções primárias que eu falei para vocês, não tem como eliminar aquilo. Raiva, ódio, ansiedade, não. As emoções, elas vêm, mas elas vão embora. Você recebe uma notícia triste, essa notícia triste te deixa triste. Mas acabou. Você tem uma emoção muito forte, aquela emoção vem, passa e vai embora. A ansiedade vem, passa e tem que ir embora. Ou seja, a sua cabeça, a sua mente, o seu cérebro, a sua consciência é um hotel. Ela não é um condomínio. Você não pode deixar os hóspedes, as visitas, virarem moradores. Deu para entender? Porque senão você cria o hábito e você perde o controle sobre você mesmo. Existem 3 coisas interessantes para você se livrar disso. Um é o conhecimento. O outro é o equilíbrio. E a meditação. Lógico, associada a orações, associada a outras atividades que você participa e que te edifiquem o seu conhecimento. Pretendem a desobstrução das artérias coronárias, mas querem continuar com o peito fechado pelo rancor, olha aí, pela agressividade. Você deixou o rancor morar dentro de você. E você cultiva energias deletérias. Lembra aquela experiência da água? Que colocaram a água com músicas de Bach, músicas de Mozart, e os cristais de água ficavam lindos. E colocaram a água também em um discurso do Hitler, e analisaram os cristais, e os cristais eram todos distorcidos. Nós somos 70%, 80% de água o nosso corpo. Portanto, aquilo que nós pensamos e cultivamos vai interferir na nossa capacidade orgânica, no nosso bem-estar orgânico. Almejam a cura de problemas oculares, todavia não retiram dos olhos a venda do criticismo, né, de ficar criticando, e da maledicência. É interessante isso, né? Você procura cura para os seus olhos, mas você mesmo não se enxerga. E você só vai se enxergar olhando para você por dentro. Pedem a solução para a depressão, entretanto, não abrem mão do orgulho ferido. Egoísmo, o que é o egoísmo? Primeiro eu, depois os meus, aos outros, nada. O orgulho, o que é? Eu sou o melhor. Eu preciso ser o melhor. E a vaidade? A vaidade é, eu posso não ser o melhor, mas eu preciso parecer o melhor. Você não pode cultivar isso. Porque o orgulho e o egoísmo também estão encaixados naquelas coisas que vêm do nosso primitivismo. E do forte sentimento de decepção em relação às perdas experimentadas. Ora, gente, tem uma frase do Belchior que é maravilhoso. Ele fala assim, o passado é uma calça velha e desbotada. O passado não me serve mais. Você não pode ficar vivendo experiências do passado. Por quê? Porque você pega o passado e torna o passado presente. O futuro, que causa ansiedade, ele ainda não aconteceu. Então você tem que viver o agora. É viver o agora. Aprender com o passado, mirar no futuro sem ansiedade e viver o agora. Não ficar repetindo por que eu fiz isso, por que eu fiz aquilo. Suplicam auxílio para os problemas da tireoide. A tireoide é um dos órgãos mais sensíveis a essa mudança de temperamento, mudança de humor que nós temos.
mas não cuidam das suas frustrações e ressentimentos e não levantam a voz para expressarem suas legítimas necessidades. Aqui eu me lembro de Paulo no caminho de Damasco, lembra? A hora que apareceu Cristo para ele, ele se ajoelhou, já em submissão, porque ele tinha prometido. Ele veio com a missão de elevar o cristianismo e estava se desviando. Quando ele viu Cristo, que ele lembrou, ele se ajoelhou e falou: Senhor, que queres que eu faça? Ou seja, ele já não estava nem olhando mais para quem ele foi, naquele momento. E o Cristo falou o que para ele? Levanta-te e anda. Então nós temos que andar para frente. Acabou, esquece ressentimento, isso corrói, isso é nocivo. Imploram a cura de um nódulo na mama e a afetividade por conta das feridas emocionais do passado. Ou seja, na verdade eu pulei aqui, ó. Imploram a cura de um nódulo da mama, todavia insiste em manter bloqueada a ternura e a afetividade. Você retém com você uma ternura e uma afetividade que todos nós temos. Aí entra aquele negócio do amor. Eu tenho muito amor para dar, mas eu não coloco em movimento. O que é o amor em movimento? A caridade. E a piedade, que é uma irmã da caridade. Quando você pratica, quando você sente a piedade, pratica a caridade, que é o amor em movimento, você extravasa, você experimenta o quê? Uma penetrante suavidade que invade a sua alma. Temos que fazer essa experiência. Clamam pela intercessão divina, porém permanecem surdos aos gritos de socorro que partem de pessoas muito próximas de você. Só existe um nome para isso: egoísmo. Para mim tudo, para os outros nada, né? Eles não movimentam o amor. Deus nos fala através de 1000 modos. A enfermidade é um deles. A enfermidade é um desses modos que Deus arruma para falar para você. O cara não enxerga, o cara tá cego, entrou no modo automático que ele não vai. Então, peraí, já tentamos tudo? Então vamos dar uma doencinha ali para ver se acorda, né? Um deles, a enfermidade é um deles, e por certo, o principal recado que ele chega da sabedoria divina, de que está faltando mais amor e harmonia, aí entra o desequilíbrio, em sua vida. Uma dica aqui de filme, para quem quer assistir um filme onde mostra como que Deus atua na vida das pessoas, é o Milagre do Paraíso, que eu assisti há pouco tempo. É um filminho simples, mas no final ele mostra exatamente isso que eu estou falando. E quando ele fala de harmonia aqui, que você não tem harmonia, você está em desequilíbrio, nunca se esqueçam que a Joana de Ângeles fala isso. Ansiedade leva a angústia leva a desequilíbrio. Quando você está desequilibrado, sua vibração é de baixo padrão. Você tem 2 caminhos. O problema físico, a qual nós estamos nos referindo aqui, e a atração por obsessores, pelo padrão de vibração que você está emanando. E para terminar, toda cura sempre é uma autocura. Autocura. Isso lembra? Conheça-te a ti mesmo. Autoconhecimento. E o Evangelho de Jesus é a farmácia onde encontraremos os remédios que nos curam por dentro. Há 2000 anos, esses remédios estão à nossa disposição. Quando nos decidiremos, ele pergunta. Para quem não sabe, quando começou a reforma íntima? Essa palavra, reforma íntima. Jesus, Espiritismo. Gente, estudando o Velho Testamento com Severino Celestino, quem quiser a dica, fica aí, com Haroldo Dutra. Quando Deus falou com Abraão pela primeira vez, supostamente Deus, né? Acredita que seja Deus, Jesus Cristo, isso não importa. Importa é o que eles iam traçar, as obrigações que o povo judeu tinha. A primeira palavra que ele falou para Abraão foi:
La Lechadá. Não sei nem escrever isso, só sei pronunciar porque eu escutei repetir. Significa, Abraão, volte-se para dentro. Foi a primeira palavra escutada por, supostamente, Deus para Abraão, como nós conhecemos em toda a história. E o Santo Agostinho fala uma coisa muito importante. Ele fala assim, ó, o meu eu, às vezes, é tão poderoso do que o meu próprio eu. É estranho isso, né? O meu eu, ou seja, eu dei poder a coisas e perdi o poder sobre mim mesmo. Qualquer um de nós pode gerenciar as suas emoções e os seus sentimentos. Espero que vocês tenham gostado e vamos passar agora para as nossas orações, para as nossas vibrações. Vamos acalmando os nossos corações. Todo mundo já pegou sua aguinha fluidificada. Vamos vibrar. Primeiramente, pelo nosso planeta Terra, que passa por momentos muito difíceis. Mas é um momento transitório, todos nós sabemos disso. Vamos vibrar por aquelas nações que estão lutando contra esse remédio que vem do céu, que nós encontremos pela misericórdia divina, o remédio que vem da terra. Vibremos pelo nosso Brasil, vibremos pelos nossos hospitais, pelos nossos líderes, vibremos por todas as equipes médicas, enfermeiros, assistentes, atendentes, que lutam na linha de frente. Sabemos que é uma lição dura, mas somos todos filhos do mesmo Pai. Vibremos pelos nossos irmãos presidiários, vibremos pelas casas de adoção, vibremos pelos sanatórios, pelas casas de repouso, pelas pessoas que dormem nas ruas, que vivem nas ruas. Vibremos por todos aqueles que necessitam, que estão doentes, mas com a certeza de que Jesus encontrará o melhor remédio para cada um de nós. Vibremos pelo nosso planeta Terra, por todas as nações. Agora imaginando uma luz intensa entrando dentro do seu lar, com as janelas todas abertas, as portas todas abertas. E essa luz intensa vai iluminando e disseminando todas aquelas discussões inúteis, aqueles miasmas acumulados durante muito tempo, para que a gente possa passar uma semana, enfrentar o nosso dia a dia, com saúde e paz. Vibremos pelo nosso Centro Amor e Paz, por todas as casas que levam o bem às pessoas. Vibremos pelos moradores de rua, por todos os lares que necessitam de uma oração. Sabemos que Jesus nunca abandona ninguém, que eles consigam ter a sintonia necessária para captar esse remédio que vem do alto. Vibremos pelos nossos entes queridos, pelos nossos animais, tanto aqueles animais que se foram, quanto os animais que ainda estão conosco.
E vibremos também por aquele problema mais íntimo de cada um de nós. Que a espiritualidade vai saber o tempo exato de resolver o seu problema. E com isso, encerrando essas vibrações de hoje, façamos a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Obrigado a todos, tenham todos uma boa noite.